Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Rony, bom dia, Maciel, saudações rubro-negras, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, mais uma vez uma satisfação participar aqui do Panorama 95 com informações sobre envelhecimento e saúde. No finalzinho vamos falar sobre isso, que eu fiquei muito chateado com o Flamengo no fim de semana, não gostei, mas a gente fala sobre isso já aqui no finalzinho, tô chateado demais. Doutor Belísio, nosso tema de hoje é o seguinte, né? Sistema imunológico da pessoa idosa. É normal, por exemplo, quando você vai ficando velho, você ter uma diminuição nas suas defesas? Isso é normal, na sua opinião? Pronto. O envelhecimento, ele cursa com alterações no sistema imune, né? As nossas defesas, quando a gente vai ficando mais velho, elas vão ficando, eu não diria diminuídas, mas elas vão ficando alteradas. A resposta, como a gente tem no indivíduo idoso, ela é um pouquinho diferente. Então, o que é que acontece, Marcos? À medida que a gente envelhece, a gente tem dois mecanismos de defesa, assim vamos dizer. A gente tem aquele sistema de defesa que a gente já nasce com ele, e tem aquele que ele é respondido, ele é desenvolvido a partir de uma agressão, a partir de um micro-organismo que agride, uma bactéria, um vírus, e aí a gente desenvolve uma resposta para defender o organismo. Então, o primeiro sistema de defesa, a imunidade inata, ele sofre alterações com um processo de envelhecimento. A gente tem, por exemplo, a pele é uma barreira de defesa, uma primeira barreira de defesa que quando a gente envelhece a pele se torna menos eficaz. Não só a camada protetora em si, mas a pele como tecido, como órgão, ela tem algumas alterações que favorece, que diminui a eficácia das nossas defesas pela pele. Falando de trato gastrointestinal, a gente tem alterações na produção de saliva, a gente tem alterações no próprio estômago, ele torna-se menos ácido quando a gente envelhece, e a acidez do estômago ela já é uma barreira de defesa para micro-organismos que estão na nossa alimentação. A própria motilidade gástrica, a própria motilidade do intestino, as bactérias que colonizam o intestino, tem se pesquisado bastante essa função imunológica do nosso intestino, na nossa microbiota intestinal. Então tudo isso é alterado. No pulmão, por exemplo, as pessoas que envelhecem têm mecanismos de defesa que já nascem com eles defeituosos, a produção de secreção ela é menor, a resposta, os próprios cílios do nariz eles tornam-se mais ineficazes, então o ar que entra, ele entra menos, eu diria, menos purificado, a capacidade de resposta colocando o agente para fora com secreção é menor, a produção de secreção é menor, e isso acontece em vários órgãos do organismo que tem uma capacidade de favorecimento, por exemplo, na urina. A gente tem as barreiras inatas um pouco alteradas, isso favorece não só infecções, mas favorece outras agressões, principalmente não só nesse sistema que a gente já nasce, o sistema inato, mas no sistema adaptativo, que é aquela resposta que depende de reações no nosso organismo, de células, de produção de substâncias citocinas que vão sinalizar a defesa do nosso organismo. Então essa produção, aliás, essa imunidade inata, ela também é alterada, e aí deixa o organismo mais vulnerável a infecções, deixa o organismo mais vulnerável a combater replicações desordenadas de células e aí desenvolver câncer, deixa o organismo bem mais vulnerável a agressões do meio externo. Então a imunossenescência, a forma com que a gente envelhece através do sistema imune, as nossas defesas elas são bem alteradas, elas sofrem alterações tanto naquela barreira inata, que a gente já nasce com ela, que eu exemplifiquei em vários órgãos, como num mecanismo de resposta aos agressores. É uma área, inclusive, de muita pesquisa, tem se estudado bastante a imunoterapia. Hoje
muitos medicamentos são anticorpos monoclonais, eles são essa forma de defender já específica de determinada doença. Então, além de ser um grande tema da geriatria, os idosos eles perdem um pouco as defesas quando envelhece, quando tem alguns estados de desidratação, de perca de sono, de dor constante, alguns estados de subnutrição. Essas defesas elas tendem ainda mais a diminuir, ele fica muito mais vulnerável a infecções. Além de todos esses fatores que você já citou, por exemplo, a questão da má alimentação, das noites mal dormidas, favorece tudo isso a prejudicar, por exemplo, o sistema imune dos idosos? Sim. Uma das formas da gente manter-se com o sistema imune com menos riscos de ter defeito é você manter um estado nutricional adequado, até porque os anticorpos eles são proteína, né? Então depende muito da nossa alimentação. As reações que acontecem elas são mediadas por algumas vitaminas, os próprios antioxidantes. Isso que a gente consegue na alimentação. Tá bem nutrida, tá bem com o seu sistema de defesa, com o seu sistema imune, além de melhorar, de facilitar a recuperação de qualquer doença. Tá também sem estresse, diga, dormindo bem, sem estresse de estar preocupado, sem estresse de estar deprimido, sem estresses, favorece também. O estresse ele produz um hormônio chamado cortisol que ele baixa as nossas defesas, então isso favorece. Tá bem alimentado, tá bem nutrido, tá bem dormido, tá bem da cabeça e o nosso estado de hidratação. Vale até a pena abrir um parênteses, nessa época de calor agora, as pessoas estão adoecendo bastante de inúmeras doenças, às vezes até com características inespecíficas, a gente não sabe do que a pessoa está doente e quando vai ver está desidratado, passou um tempo assim sujeito a altas temperaturas, e o calor ele favorece bastante essa perda de defesa e quebra desses mecanismos de defesas que a gente tem. Então vale a pena ressaltar essa questão que a gente está sempre falando de uma boa hidratação. Se você não quer adoecer, se mantenha bem nutrido, se mantenha bem hidratado, se mantenha se movimentando para que seu corpo possa produzir, possa manter o sistema imune eficaz com o máximo de desempenho. Essa questão de manter o sistema imunológico eficaz na pessoa idosa é muito importante, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de uma situação que pode provocar vários tipos de danos à saúde da pessoa idosa, né, doutor Belício? Exato, inclusive câncer. Você não tem um sistema imune bem, porque o câncer o que é? Ele é uma proliferação de células desordenadas a partir de uma mutação que a gente tem. Então, o nosso sistema de defesa ele controla essas mutações, essa replicação de células. Então, é um mecanismo de defesa. O idoso ele morre muito por infecção. Então, favorece ao aparecimento de algumas infecções. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle de imunidade, até mesmo, Marcos, nas vacinas. O organismo, quando a gente envelhece, a eficácia de algumas vacinas ela é menor do que no adulto jovem, por causa desse fenômeno do envelhecimento da imunossenescência, esse fenômeno de perda de eficácia de algumas defesas. Então, a gente também está atento a essa questão de vacinas. As pessoas, além de não quererem se vacinar bem, não quererem fazer a vacina, a gente até já falou isso em alguns programas atrás, elas têm uma dificuldade dessas vacinas funcionarem bem se elas estiverem mal nutridas, se elas estiverem mal hidratadas, se elas estiverem sob estresse intenso, se elas estiverem em algum estado de doença agudizada, tá com alguma doença que está exacerbada. Então é importante que elas mantenham o sistema de defesa, a imunidade em dia, até para que os próprios mecanismos de defesa que a gente consegue, não inato, mas assim, a vacina é um mecanismo que a gente consegue se defender, funciona, né? Agora, como evitar, por exemplo, a queda dessa imunidade? Existem algumas dicas importantes que você possa passar para quem está em casa nos ouvindo? Assim,
Se alimentar bem. Se alimentar bem não é comer demais, nem também fazer aquela restrição para perder peso, que as pessoas também têm essa ideia de que se alimentar bem é não comer nada, é comer só que nem camaleão, comer só fruta e verdura. E no idoso isso não é bem assim, a gente tem que comer proteína, tem que se alimentar com o feijão, o arroz, a carne, de maneira que ele tenha uma quantidade de calorias suficiente para manter um organismo que está ali inflamado, um organismo que está mais catabólico, que consome mais. Então, se alimentar bem, tá bem nutrido, tá bem dormido, dormir bem, evitar estresse, hidratar nesses períodos de calor, ter muito cuidado com o calor. Altas temperaturas favorece doenças, então aumentar a quantidade de líquido que ingere, suco, água, evitar ambientes muito quentes, se vacinar é uma forma também da gente evitar doenças, e é uma forma que é através do nosso sistema imune, né? Então basicamente são essas lembranças que a gente faz para as pessoas manterem o sistema imune ali em dia, e você ter uma reserva de que quando adoecer, quando vier uma agressão, você não ser, assim, eu diria, não ser submetido não, mas não ser invadido por um micro-organismo, e você está sem defesa. É como você tivesse ter sido pego de surpresas. Todas as suas defesas, todo o seu batalhão, todo o seu exército não conseguiria atacar uma agressão de uma bactéria, de um vírus ou de qualquer outro agressor. Nosso ouvinte diz: Dr. Belísio, minha mãe passa o dia dormindo, mas ela aparenta estar bem. É normal tanto sono assim? Não. Os idosos, eles precisam se mexer, Marcos. Eles têm que dormir à noite uma quantidade de horas de sono que faça com que eles recarreguem as baterias. Dormir demais, o que é que acontece? Você dorme demais, você gasta pouca energia, você tem menos fome, você se alimenta menos, você emagrece. Você emagrecendo, você aumenta seu estado de vulnerabilidade, suas defesas tendem a baixar também, e aí você começa não se alimentando menos, não tem energia, aí não anda mais, e isso é uma bola de neve, um ciclo de perdas em espiral, que a gente até chama de síndrome de fragilização. Então, acorda o idoso, se mexe, quanto mais se movimenta, e não precisa ser uma corrida não, só ele tá em pé, só ele tá acordado, só ele andar dentro de casa, isso já faz com que ele gaste um pouco mais de energia, ele trabalhe a musculatura dele em geral, e aí ele tem mais fome, ele se alimenta melhor, as defesas ficam em dia, ele tem mais disposição. Passar o dia dormindo, entrar numa bola de neve desse ciclo da fragilização. O paciente daqui a alguns dias ele não consegue mais nem acordar, vai ficar acamado para o resto da vida. Então, muito cuidado nessa sonolência durante o dia, que isso é um fator. Eu falei de dormir bem, Marcos, para melhorar, para evitar de que nossas defesas caiam, mas não é dormir o dia todo não, porque aí você começa a atrapalhar. É você dormir bem à noite, o dia foi feito para a gente estar acordado, inclusive abrir as portas, ligar a luz, deixar a pupila recebendo luz, porque isso favorece a pessoa ficar acordada de dia. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Minha mãe, ela tem um problema do Parkinson, então ela tem um intestino muito preso, doutor. Aí ela, a gente dá mamão, essas coisas que faz, sabe? Mas ela não faz de jeito nenhum. E agora a gente comprou um Gutalax. O que é que o senhor acha desse remédio para ela? Porque agora ela só está querendo tomar ele. O senhor acha que faz mal para ela por conta do Parkinson? Me responda, doutor, por favor. E aí, doutor Belísio? Vou responder com todo o carinho que a gente tem com nossos ouvintes. Doença de Parkinson, Marcos, ela tem duas formas de manifestação de sintomas. Tem os sintomas motores, aqueles de tremor, de rigidez, de lentificação dos movimentos, mas tem uma parte de sintomas não motores, aqueles que não estão relacionados com a motricidade. E a constipação é um deles e muito importante. Tem outros, tem depressão, o paciente não sente cheiro, a anosmia, ele tem hipotensão ortostática, ele cai, tem vários outros sintomas não motores. Mas ela perguntou sobre intestino preso, sobre constipação. E na doença de Parkinson é muito comum e às vezes muito trabalhoso de se tratar.
ela já dá muito líquido, ela já dá fibras, mamão, ela disse que já faz tudo isso e não tem resultado. Ela lança mão de um laxante, que ela falou aí na explicação dela, o Gutalax, que não é a primeira medida que a gente faz para pacientes que têm intestino preso. Primeiro é reconhecer que a constipação no idoso é uma doença que eu sempre falo para os alunos, você tem que buscar ativamente. Se você não perguntar, o paciente vai estar tão envolvido com a questão dos sintomas motores que passa batido. Às vezes é causa de morte. O paciente faz uma constipação de muitos dias, as fezes ficam petrificadas, ele necessita de cirurgia e a cirurgia às vezes não consegue restabelecer a saúde daquele paciente que vai a óbito às vezes. Então, muito cuidado com a constipação. Ela perguntou sobre esse laxante. Então, a primeira medida seria hidratação, seria muita hidratação, seria fibra, seria uma alimentação mais laxativa. Tem algumas posições, por exemplo, tentar defecar de córcoras, isso favorece a defecação, procurar uns horários fixos. E caso não dê certo, aí lança mão de alguns laxantes. Muita gente usa óleo mineral. O óleo mineral é terrível para constipação em idosos. Ele é parafina líquida e ele deixa o intestino da gente sobre riscos. Usar assim, por longo tempo o óleo mineral, se não bem indicado, ele traz mais prejuízos do que benefícios. Tem alguns outros laxantes à base de lactulose, tem alguns outros laxantes de outras etiologias, como leite de magnésio, mas que funcionam muito bem no primeiro momento. Caso não funcione, a gente parte para uma segunda linha. Esses laxantes irritativos, que ela falou, eles podem ser utilizados assim a curto prazo. Num período que você ainda não conseguiu, com as outras medidas, deixar o intestino funcionando bem. Mas eles podem, a longo prazo, causar uma irritação no intestino, que eles irritam a mucosa do intestino e faz o intestino, assim, ele irritado, ele acelerar, ele defecar. Mas isso a longo prazo pode lesar uma área lá do nosso intestino responsável pelas defesas, o plexo mioenteral, né, que é responsável pela gente, já que a gente está falando de defesa, das defesas do nosso intestino. Esse plexo, ele lesado, ele pode trazer consequências maiores. Então, laxantes irritativos a longo prazo podem trazer problemas no intestino e não são recomendados como primeira linha de tratamento. Pode até ser lançados, a gente lançar a mão assim a curto prazo, mas a longo prazo não. Tem alguns pacientes que têm doença de Parkinson, às vezes avançada, são acamados, que a gente até recomenda lavagem intestinal a cada 3 dias, por exemplo. Fica mais fácil do cuidador ter aquele que ele defecando em horário que não é um horário habitual, dá muito trabalho, às vezes na hora de uma refeição, tem que limpar, tem que lavar. Então, a cada 3 dias a gente tem tem vários pacientes, faz a lavagem a cada 3 dias no paciente acamado e fica bom para o paciente, evita dele fazer esse fecaloma, fica bom para o cuidador, fica mais uma rotina melhor. É uma das estratégias, mas a longo prazo o Gutalax ele pode trazer problemas nesse plexo mioenteral, ele irrita o intestino e irritação por muito tempo pode dar problemas. Abraçar aqui o nosso querido amigo, né, e ouvinte aqui, o advogado Ariolan Fernandes, aqui na escuta. Por falar em doutor Ariolan, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele quer saber quais são os riscos do Viagra na pessoa idosa. Não entendi a associação com o Ariolan, mas tudo bem. Ele vai entender, né? Deve ser alguma coisa judicial, tudo bem. Talvez não. Responda. Do Viagra sobre... Da pessoa idosa. Na pessoa idosa. Bom, Viagra, né? É um nome comercial, mas esses remédios, esses medicamentos utilizados para disfunção erétil. Não só existe o Viagra, existem vários outros com tempo de ação diferentes. Alguns funcionam 8 horas, outros funcionam 36 horas, outros dão mais efeitos adversos, outros dão menos. Via de regra, são medicamentos extremamente eficazes para disfunção erétil, não só no paciente idoso, mas em pacientes com algumas outras doenças que têm problema para ter ereção, para manter a ereção. Então, pode ser as duas coisas, ele ter problema de ter ou de manter a ereção. São extremamente eficazes, drogas extremamente seguras, que têm alguns pormenores. Por exemplo, o paciente que toma nitrato, uma medicação para um tipo de doença cardíaca. Então, esses pacientes eles têm o risco de ter uma hipotensão fatal, baixar a pressão demais.
São poucos os riscos, né? São esse risco e alguns efeitos adversos que o paciente tem, de ficar rubor facial, a pele fica avermelhada, a orelha avermelhada, dor de cabeça, cefaleia, vontade de vomitar, mas são drogas extremamente seguras e que, bem indicadas, elas melhoram qualidade de vida, qualidade sexual também é qualidade de vida. Então isso a gente lança mão muitas vezes. Paciente diabético, mesmo não sendo idoso, ele tem disfunção sexual. Isso não quer dizer que você tem mais ou menos masculinidade, você está acometido de uma doença que pode trazer repercussões na sua vida no dia a dia. Então o Viagra e seus parentes são drogas extremamente eficazes. Não estou aqui recomendando para todo mundo sair tomando Viagra, mas quem utiliza não tem medo de que você pode utilizar e não ter problemas durante a sua vida. O que você tem que ter, principalmente nossos idosos hoje em dia, é cuidado com a forma com que vai ter a relação sexual. Esses dias foi o Dia Internacional de alusão, de conscientização da AIDS, né? E a população que mais tem aumentado a incidência e está se tornando cada vez mais preocupante são os idosos. E uma das causas dessa incidência aumentar na população idosa é o Viagra. Os idosos agora têm acesso a essa medicação, eles voltam a ter atividade sexual com ereção. Entretanto, a educação que eles tiveram na época deles não passava por preservativo. Então eles estão mais vulneráveis não só à AIDS, mas estão mais vulneráveis a doenças antigamente chamadas sexualmente transmissíveis. Sífilis, doenças que eles chamam de doenças venéreas. Então, se vai utilizar, é idoso, tem que ter a consciência de usar o preservativo. Se não for ali com sua esposa, se não for um idoso viúvo, solteiro, usar o preservativo. É preocupante, uma das principais causas é essa questão do Viagra, de ter voltado a ter atividade sexual, e aí eles não têm o uso, o hábito de que a nossa geração já tem essa consciência de usar o preservativo. Então, cuidado, vai usar um medicamento seguro, passa pelo médico, faz uma avaliação para ser liberado, não tem que ter preconceito, não tem que ter, isso é doença, isso pode acontecer com qualquer um, principalmente pacientes que têm doenças crônico-degenerativas como diabetes, como hipertensão, alguns, cuidado que Areolan tem, eu não posso dizer, mas ele tem hipertensão, não tem disfunção erétil. Mas... Então no caso de Areolan, por exemplo, já é um risco, não é aconselhável usar o Viagra, por exemplo. Não, boa pergunta. A hipertensão, ela não contraindica o uso do Viagra, vamos ser bem claros. Alguns medicamentos utilizados para hipertensão, eles aumentam a incidência de disfunção erétil. Muitas vezes você tem que manter com esse tipo de medicamento, mas são alguns remédios que podem... eu prefiro, Marcos, manter-se vivo, tomando remédio da pressão, estando vivo, mas com a função sexual diminuída, do que morrer ou ficar infartado com AVC, não tomar medicação, com medo de, principalmente hoje que a gente tem uma forma eficaz, tomar um comprimido antes de uma atividade sexual. Então, medicamento para hipertensão, a própria doença do diabetes, vários remédios para outras coisas podem causar disfunção sexual. Medicamentos para depressão, para ansiedade, eles além de dar retardo ejaculatório, eles podem diminuir essa função sexual e são medicamentos muito utilizados nos pacientes idosos. O próprio envelhecimento, ele já dá uma diminuída na função sexual. Embora a gente tenha a ideia de que ter função sexual é ter penetração, é ter aquele ato sexual classicamente conhecido. No idoso isso é diferente, às vezes é só um abraço, às vezes é só uma troca de carícia, às vezes é só estar ao lado. Sexualidade na terceira idade é um capítulo à parte e que a gente tem que desconstruir alguns conceitos que até preconceituosos durante toda a vida, toda a humanidade se criou. Então, seria isso.